Olá, tudo bom com você? Eu sou o professor e contador Cleison Marcos. Tenho o privilégio e a honra de participar aqui com você, compartilhar experiência neste evento nacional e online, uma nova forma de pensar em contabilidade. Eu quero compartilhar experiência de como performar o seu negócio contábil. E melhor, você poderá ajudar ainda os seus clientes, assim como está acontecendo também com o meu negócio contábil. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar uma tela aí com vocês e nós vamos conversar um pouco sobre indicadores de desempenho, uma ferramenta de ouro para o seu negócio contábil e também para os seus clientes. Afinal de contas, os indicadores de desempenho, eles fazem parte da análise contábil, né? Mas, antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre essa minha paixão, sobre a minha história na área contábil, sobretudo, e o que me levou a pesquisar um pouquinho mais sobre indicadores de desempenho. Então, eu estou na área contábil há aproximadamente 27 anos, né? 27 anos. E neste período todo, eu resolvi dar um basta de parar de ser pressionado realmente pelo governo. Então, aproximadamente aí no ano de 2016, eu fui procurar me especializar, me capacitar e muito network profissional mesmo, né? Fui no mestrado e lá é que aconteceu essa minha paixão por indicadores de desempenho. Muitas pesquisas lá foram feitas e 2 anos imersos em realmente saber o que trazer de benefício para os nossos clientes. E é que eu descobri uma forma de melhor se comunicar com os clientes através de indicadores de desempenho. Agora vamos revisar um pouquinho os desafios do contador no auxílio às empresas. Todo empreendedor, quando ele procura um escritório de contabilidade, um contador, ele tem uma ideia e ele quer tirar essa ideia do papel, né? Nesse momento, a função do contador é registrar essa empresa, colocar todas as licenças, né? Registrar essa empresa em todas as repartições públicas e colocar essa empresa em atividade. Esse pequeno empresário, ele começa a comprar, vender, contratar funcionários e começa a exigir um pouquinho mais da contabilidade nas questões burocráticas, fiscais, trabalhistas, tributárias, né? Só que em um determinado momento, essa pequena empresa, ela toma um crescimento e começa a exigir um pouquinho mais de controle. E as demonstrações financeiras, aquelas, balanço patrimonial, balancete e a DRE, elas não são mais suficientes. Essa empresa, ela cria um corpo mais maduro e ela precisa um pouquinho mais de informação gerencial até mesmo. E aí é que o contador, ele entra em cena, ele toma um certo papel muito importante na avaliação do desempenho das empresas e nesse momento é que faz sentido realmente, de fato, a contabilidade que é analisada. Aí eu quero trazer para vocês uma grande sacada, que são os indicadores de desempenho, e eles trazem assim um certo respaldo às análises contábeis, né? E ele tem se tornado um grande aliado, né, dos contadores. Até porque existem vários sistemas e é uma tendência não só nacional, mas mundial, que os indicadores, eles trazem informações mais rápidas, mais precisas, mais claras, objetivas e afasta toda aquela complexidade, porque imagine você, um micro e pequeno empresário, ele ter que entender do balancete. Será que com o balancete ele vai conseguir entender se a empresa ela é mais rentável, se ela tem
uma liquidez legal, né? Como é que está a rotatividade do estoque, enfim, então são vários indicadores que nós trazemos e isso traz muito mais credibilidade aos relatórios contábeis. Nos traz também uma comunicação muito mais clara com o empresário. Essa é a grande sacada do contador, ele poder se aproximar, ter um contato melhor, né, uma vez que a maior parte dos micro e pequenos empresários, eles não têm conhecimento para fazer essas análises somente com aquelas demonstrações que são obrigatórias. E aí, sim, é a grande sacada, a grande oportunidade do contador fazer com que essas demonstrações contábeis tenham mais valor, apresentando relatórios auxiliares, apresentando informações auxiliares muito mais claras. E aí eu trago para vocês uma frase que é: o profissional que conhecer os reais números de seus clientes e estiver próximo deles, permanecerá atuando com maestria, fará diferença e terá muito espaço para crescer. Imagina, você conhecer totalmente o seu cliente na palma da mão, onde você estiver, os números do seu cliente, né? Isso é o que realmente o mercado precisa de um contador consultor. Bom, você pode até estar pensando assim, poxa, mas avaliação de desempenho, indicadores? Vamos revisar um pouquinho as técnicas contábeis. Então, nós temos lá a escrituração contábil, né, que ela efetua todos os registros, os lançamentos contábeis, e nós temos as demonstrações contábeis, financeiras, balanço patrimonial, DFC, os balancetes e a DRE, né, entre outros relatórios que são evidenciados realmente as informações contábeis. E depois a auditoria, que valida realmente essas informações. A grande sacada é a seguinte: será que essas informações, elas trazem realmente uma interpretação legal na gestão do seu cliente? Por isso que existe aí a análise contábil, que é uma das técnicas da contabilidade. Então, a contabilidade, ela não encerra somente nas demonstrações contábeis e na auditoria. Essas informações, elas precisam ser comparadas com períodos, comparadas entre empresas, elas precisam ser interpretadas e precisam ter cálculos aí interpretativos, não só cálculos que venham trazer informações que agregam, que fazem a diferença, que tenham uma decisão importante a ser tomada aí na empresa. Aí é a grande sacada dos indicadores de desempenho, né? Um aliado forte do contador e uma nova forma de se comunicar, né? Então, além da análise horizontal e vertical, que realmente é extremamente importante, os contadores, eles podem brincar, né? Nós, contadores, podemos realmente utilizar vários indicadores aí de rentabilidade, endividamento, de liquidez e entre outros indicadores para você interpretar melhor. Então, sim, indicadores fazem realmente parte das técnicas da contabilidade. Então, pessoal, essa comunicação, esse relacionamento, essas informações melhores interpretadas por meio dos contadores, né, com os seus clientes, ela se dá em um modelo mais consultivo. E aí eu quero trazer para vocês a diferença de dois modelos de negócios contábeis, o modelo tradicional e o modelo da contabilidade consultiva. Então nós vimos aí que o modelo tradicional, ele tem uma dificuldade no acesso aos dados. Realmente é muito difícil ter acesso aos dados no modelo tradicional. Já no modelo consultivo, ele tem um objetivo de facilitar essa coleta de dados. Essa é a grande sacada do modelo consultivo, porque senão você não consegue informação
relevante, informação importante para trazer para o empresário. O modelo tradicional ele utiliza somente os básicos, os sistemas básicos. Já no modelo consultivo, ele procura ferramentas tecnológicas sempre avançadas. Então, de que forma ele pode trazer melhor interpretada e melhor formalizado e melhor apresentar de forma legal esses indicadores, esses relatórios contábeis, né? E aí nós temos os reportes contábeis, né? O modelo tradicional ele não conhece os reais números do seu negócio, realmente. Se ele tem dificuldade de acesso aos dados, ele não vai conhecer nunca. Já o modelo consultivo, ele tem o negócio do seu cliente na palma da mão. O modelo tradicional ele se preocupa muito com prazos, ele tem o foco no fisco, se envolve mais com as obrigações fiscais. Já o modelo consultivo, o foco dele é no crescimento do cliente e ele tem automatizado todas as suas entregas e consegue cumprir os prazos. Já no modelo tradicional, ele entrega os relatórios somente quando é solicitado. E já no modelo consultivo, ele disponibiliza, sem o cliente pedir, todos os relatórios, né? O modelo tradicional ele se preocupa somente com as demonstrações financeiras obrigatórias, previstas em lei. E no modelo consultivo, além das demonstrações financeiras, ele envia indicadores. Aí, realmente, é o nosso foco desta fala que nós estamos aí com vocês. E aí o modelo tradicional, se ele não tem acesso aos dados, e se ele não conhece realmente os números do negócio do seu cliente, ele tem dificuldade, né, para interpretar esses dados, porque ele não tem acesso e ele não consegue orientar. Já o modelo consultivo, como ele tem acesso a todas as informações, ele sugere ações de melhoria. Em que momento comprar mais, em que momento vender, qual o custo do produto, se precisa contratar mais funcionário ou não. Essa é a grande sacada. O modelo tradicional, ele evita o contato com o cliente e atrasa sempre no feedback. Já o modelo consultivo, ele busca relacionamento contínuo, ele é muito mais proativo. Esse realmente é uma grande diferença entre esses dois modelos de negócios contábeis. Então eu quero alertar a você que o modelo tradicional ele está ameaçado. Se preocupe com um modelo consultivo, construa um modelo consultivo no seu negócio contábil. Agora eu vou te mostrar como implantar um sistema de indicadores na gestão da sua empresa contábil. Primeiro de tudo procure ajuda. Se você realmente não entende de todos os processos da tua empresa, o que realmente precisa ser medido, procure desenhar todos os processos da sua empresa. E aí sim, você vai encontrar as reais necessidades para medir o desempenho da sua empresa, né? Então, procure ajuda de quem já implantou, de quem já teve experiência. Provavelmente essa pessoa já errou, já teve algumas melhorias e já testou algumas ferramentas. Então, teste você também algumas ferramentas. Hoje no mercado nós temos vários sistemas de controle de processos e que faz realmente esse acompanhamento do desempenho e que te apresenta indicadores de toda a produtividade da sua empresa contábil. Todo o fluxo de informações, ele corre por dentro desse sistema e mede o tempo de entrega, toda a movimentação que acontece no fluxo de informação, desde a entrada da informação que vem do seu cliente até as saídas, as entregas de dados, de guias, de relatórios aos seus clientes. Isso é muito importante você entender qual o cliente que realmente está te ocupando mais tempo e qual o cliente que está te dando mais lucratividade
e até o próprio colaborador, aquele que está desempenhando um papel bem legal na sua organização. Então, aí está a grande sacada, para você não implantar de qualquer jeito. É preciso criar uma cultura colaborativa no seu time. Por isso que você precisa preparar o seu time, porque desse momento em diante ele vai ser monitorado, ele vai ser acompanhado. Então, ele precisa entender que é para melhoria e desempenho, né? A melhoria da equipe como um todo, né? Então, esse é o grande papel do gestor contábil, e saber identificar o que realmente precisa ser medido, o que realmente precisa ser avaliado. Pode ser um desperdício de tempo você estar se preocupando com algo que não vai fazer tanta diferença no seu negócio. Isso é importante você avaliar, porque às vezes tem algumas atividades que você perde mais tempo configurando e preparando e organizando do que realmente medindo, né? Então, isso é importante, você avaliar o custo-benefício do tempo e que você vai configurar, que você vai preparar essas informações, né? E aí, para você precisar saber o que precisa ser medido, você precisa estabelecer algumas metas baseadas nos objetivos da empresa. Todo negócio contábil, como em qualquer outra empresa, ele tem as suas metas e objetivos, e isso precisa ser medido, né, através de indicadores. Isso é importante. Então, é preciso realmente discutir esses resultados, né? Periodicamente, você precisa comparar período a período, certo? E aí você vai encontrar alguns problemas, alguns erros nos seus processos. É comum, no início, você se deparar com algumas dificuldades. E aí é o momento de você implantar algumas melhorias, né? Você vai perceber que alguns clientes realmente você vai precisar implantar novas ferramentas para ele te trazer mais retorno, e assim também com os colaboradores. Então, de fato, é preciso ter o controle da sua empresa contábil na palma da mão. Por isso, o teste de várias ferramentas. Uma outra grande sacada é, ao final de cada resultado, você estabeleceu metas, trazer benefícios. Trazer benefícios ao time, à empresa, pelo alcance dessas metas, né? Isso é importante, é gratificante, motiva e te dá subsídio até para cobrar um pouquinho mais, para melhorar um pouquinho mais a performance do seu negócio contábil. Então, essa é a grande sacada. Implantar de uma forma bem coerente, medir o que precisa ser medido, com prudência, com clareza, transparência, acompanhar os resultados conforme as metas e os objetivos, discutir, né, realmente com a equipe, implantar ações de melhoria e reconhecê-los e fazer realmente uma cobrança para que sempre tenha uma continuidade, uma cadência. Não adianta medir só um mês, 2 meses, 3 meses. Tem que ser continuamente. Agora eu vou falar um pouquinho para você sobre essa troca de experiências que a contabilidade proporciona entre os contadores. Vários eventos aconteceram aí nos últimos 3, 4 anos, onde os contadores puderam se aperfeiçoar, uma vez que o mercado contábil está exigindo cada vez mais que este profissional, o contador, ele seja mais relacionável, ensinável, ele tenha muito network, porque o aprendizado ele está sendo contínuo, muitas ferramentas estão sendo implementadas,
e muitas técnicas interessantes, essa mesmo que eu estou falando aqui agora sobre indicadores de uma forma muito mais lúdica, implantar é muito interessante. Então, procure alguém que já aplica, que tenha resultado, que tenha erros, dificuldades e já utiliza. Então, isso vai te facilitar na implantação. Tenha a consciência de que não existe mentores perfeitos, mas busque alguém que você possa confiar, que esteja ao seu lado, que você possa realmente falar do seu negócio contábil intimamente e que ele possa te sugerir melhorias. Isso é importante. Te economiza tempo, né? E tempo é dinheiro, e você pode implantar alguns indicadores que fazem sentido, alguns sistemas de controles que fazem sentido para o seu negócio contábil. O que vem acontecendo muito por aí é você receber elogios. A gente sabe que isso é muito confortável, mas ter alguém que esteja ao seu lado, que corrija, é o que realmente vai te levar ao crescimento, ao sucesso do seu negócio contábil. Então, tome cuidado nas questões de pessoas que estão, que dizem que estão ao seu lado e te elogiam demais, e que, na verdade, não entendem realmente do que você está precisando. Né? Procure alguém especialista nesta área em específico. Tá? E aí vai uma frase que eu quero deixar para você, que sobre não implantar sozinho, né? Não implante, não queira implantar sozinho, porque certamente não é algo inteligente. Esteja sempre ao lado ao lado de alguém com sabedoria e experiência acumulada. E é o que te levará, é o que te evitará tempo gasto. Agora eu vou falar um pouquinho para você. Agora eu vou falar um pouco para você sobre como você vai implantar os indicadores no seu cliente. Muitos contadores acham que implantando esses resultados vão acontecer imediatamente. Não é assim. Existe um tempo de amadurecimento, um tempo de consistência desses indicadores e para que esses indicadores eles surtam efeitos, é preciso organizar as informações, reestruturar todos os processos do seu cliente e onde muitas vezes podem não estar totalmente adequado para uma análise imediata de indicador. Então, algumas coisas você vai diagnosticar nos próprios indicadores mesmo, informações distorcidas, que você vai ter que dar um passo atrás e ter que reestruturar alguns dados para que saiam realmente no final relatórios e, consequentemente, indicadores que fazem sentido para o negócio do seu cliente. Isso é importante. Então, outra dica é você facilitar essa coleta de dados. Muitos clientes, muitas empresas, eles se sentem invadidos, eles se sentem até perturbados quando você tenta implantar algo novo. Então, facilite esse acesso às informações. Tente coletar o máximo de informações automatizadas, e isso você consegue facilmente implantando algumas ferramentas, alguns sistemas para importação de dados. Então, outra grande sacada, alguns contadores, alguns clientes me perguntam com quais indicadores eu devo iniciar e com quantos também. Bom, primeiro te falar que com poucos indicadores, eles podem não trazer informações suficientes. Então, muitas vezes você precisa analisar indicadores dispostos em conjunto, várias informações
para saber realmente se a empresa está com um fluxo de caixa legal, se ela precisa de investimentos, se ela precisa comprar ou vender mais, menos gasto, e se realmente ela está rentável. E aí também o número exagerado de indicadores, ela, além de tornar uma análise muito complexa e pode até confundir o empresário, ele pode ser conflitante, um indicador, ele pode ser conflitante com o outro. Então, tente saber realmente o que o seu cliente precisa medir, quais são os objetivos dele, na empresa dele, qual o problema dele, para você, então, saber qual conjunto de indicador você vai implantar, certo? Então, você reuniu, vamos revisar aqui, você reuniu os dados, organizou os dados, reestruturou, existe um tempo de maturação, você já consegue ter alguns indicadores, e aí? A grande sacada, revisando os conselhos, os conceitos, né, da contabilidade, é a análise. E aí nós temos que saber interpretar. Não adianta você só enviar o gráfico, né? Não adianta enviar somente o indicador, você precisa saber interpretar esses indicadores. E aí, esses indicadores, eles são termômetros que medem se a empresa está bem ou se está mal. Ou se está mal, precisa melhorar. E se precisa melhorar, é preciso auxiliar você. Essa é a grande função do contador consultor, que é participar ativamente das ações de melhoria. Então, esteja sempre junto com o seu cliente na interpretação e nas interpretações e no envio dessas informações, e também ele implantando periodicamente, ele vai conseguir comparar e ter ações de melhoria. Você vai conseguir dar uma opinião, dar um aconselhamento subsidiados por indicadores que você participou da construção junto com ele. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é os benefícios que os indicadores de desempenho trazem nesses períodos de crise. Não só nesse momento da pandemia, do Covid, mas em qualquer período em que a empresa se encontra desestabilizada financeiramente. Então, é nesse momento que todo empresário contábil, ele precisa estar muito próximo da empresa para mantê-la ativa e que mantenha os seus negócios funcionando. Os clientes, quando acontece essa desestabilização econômica e no desespero, eles estão mais vulneráveis e pode acontecer de eles caírem em qualquer tentação e cair em um financiamento indesejado, ou até numa reestruturação societária indesejada, compra ou venda de participação de empresas, e uma decisão mal tomada neste momento, ela pode custar muito caro lá na frente, né? Altas taxas de juros em um financiamento tomado, onde a empresa não vai conseguir suportar. Isso é importante. Nesse momento de crise, é que o contador ele toma um papel muito importante de interpretação dos indicadores, onde ele pode evitar uma decisão indesejada aí do seu cliente. Então, é nesse momento que você precisa estar muito próximo, saber como está realmente o histórico de rentabilidade ou de liquidez, como está o seu estoque, contas a receber, rotatividade de contas a receber, rotatividade de contas a pagar, quais são os fornecedores que podem ser negociados, enfim. Então, essa é a vez do contador estar muito próximo, e aí, para você interpretar relatórios muito confusos do seu cliente, fica realmente complexo e até informações distorcidas. Por isso que um grupo de indicadores
alinhados aos objetivos da empresa, ele pode trazer informações bem ricas e você consegue evitar uma decisão errada nesse período de crise. Bom, para você implantar os indicadores de empenho, você precisa conhecer realmente a sua empresa. Você precisa entender quais são as áreas-chave de gestão, né? Então, o que precisa realmente ser medido? E isso você consegue ter resultados bem importantes conhecendo as áreas que precisam ser monitoradas, elas precisam ter respostas. E aí nós temos aí algumas áreas que você vai acompanhar, certo? Então, nós temos aí a eficiência, preço, você precisa medir o preço, a qualidade do produto, a qualidade do atendimento, certo? O prazo de entrega dos produtos, o prazo de entrega de todas as informações que elas são geradas, pontualidade é medido muito em gestão de pessoas, flexibilidade de produção, serviços ao cliente, medir qualidade também dos serviços, quais tipos de serviços que são prestados ao cliente, inovação, como está a empresa em inovação, marketing, vendas, né? Como está o crescimento em vendas, e aí tem vários indicadores aí de venda, vários indicadores de marketing também, custo de aquisição do cliente, então, vários indicadores. O próprio desempenho financeiro, que são aqueles que nós, contadores, conhecemos muito, né? Rentabilidade, endividamento, liquidez, e os indicadores sociais de colaboradores, né? Rotatividade, o custo do funcionário em relação ao faturamento. Então, quais são as áreas chaves de gestão que precisam ser acompanhadas e medidas para você ter uma melhor performance da sua empresa? Os indicadores quantitativos são aqueles identificados mais facilmente, são aqueles que têm uma coleta de dados por meio de valores, de preços, frequência, intensidade, e são aqueles usualmente utilizados na contabilidade, indicadores financeiros, né, econômicos, e são os de liquidez, rentabilidade, endividamento. Imagine que a maior parte dos investidores utilizam esses indicadores para saber em qual a empresa é melhor investir, que vai lhe dar mais retorno, e eles olham realmente se a empresa está, os indicadores de rentabilidade, principalmente, né, se está pagando para os acionistas, para os sócios, isso é importante, se ela está com uma alta taxa de endividamento, né, se o investidor realmente vai investir mesmo nessa empresa ou não. Os bancos também, eles fazem uma análise muito criteriosa desses indicadores. Muitos bancos têm os manuais desses indicadores para saber o mínimo necessário para que a empresa atinja aquele ideal, né, um número ideal, um indicador ideal para conceder um empréstimo, por exemplo, um outro tipo de crédito, né, e até a abertura de uma conta. Em licitações, os governos federal, municipal, estadual, eles realmente utilizam muito um conjunto de indicadores para saber se realmente essa empresa ela vai honrar com o seu contrato da obra pública, por exemplo. E os próprios gestores, eles avaliam os indicadores periodicamente para saber se determinado produto ele precisa, por exemplo, ser ajustado o preço, ou se o custo está muito baixo e pode ser revisto, né? Como é que está a taxa de lucratividade de toda a empresa, dos produtos, né? Como está o giro de estoque. Então, os gestores eles precisam estar atentamente e acompanhando todo o desempenho da empresa
e muito facilmente interpretável por meio dos indicadores de desempenho. E aí afasta toda aquela complexidade que é analisar vários relatórios, várias demonstrações financeiras. Por isso, a vantagem, né, o benefício de trazer informações muito mais clara e transparente através dos indicadores de desempenho. Já os indicadores qualitativos, eles não são identificados tão facilmente assim. Eles são captados indiretamente, conforme a compreensão e de uma certa subjetividade, como a pessoa está naquele momento, né? Então, são elaborados, eles são construídos conforme uma necessidade específica. Por exemplo, pontualidade ou até mesmo qualidade. Isso é importante. Então, para chegar-se a um resultado qualitativo, existem vários critérios e é preciso validar, por exemplo, um questionário, né? Então, não é só você elaborar uma pesquisa, um questionário e sair aplicando, né? Na pesquisa, por exemplo. Então, é importante você fazer um teste, né? É preciso definir algumas escalas. Quais são essas escalas que você vai aplicar? Não é qualquer pergunta que você vai fazer para o seu respondente, não é qualquer tipo de resposta que você vai ter tendo uma escala mal elaborada. Então, isso é importante para você conseguir ter um indicador com mais assertividade. E aí nós vamos ver mais para frente os tipos de escalas qualitativas. E aí eu trago para você as escalas, vou repetir. Eu quero compartilhar com você aí alguns exemplos de escalas qualitativas que você pode estar utilizando não só na gestão do seu negócio contábil, mas também para auxiliar na performance do seu cliente. Então, essas escalas, elas são muito utilizadas em medir o atendimento, qualidade do produto, em gestão de pessoas, e, enfim, e você pode estar aplicando aí, porque todas as escalas, sempre quando você realiza uma pesquisa, ela precisa ter um critério nessas escalas, e aí a gente traz para vocês algumas opções que seria de múltipla escolha, as dicotômicas, sim ou não, né? A escala Likert, tão famosa, a escala de importância, que é extremamente ou pouco importante, né? A escala de graduação, muito utilizada em atendimento, né? Um bom atendimento, um atendimento excelente, você pode estar medindo, por exemplo, o atendimento do departamento pessoal, do departamento fiscal, do departamento contábil, do seu BPO, né? E às vezes quando o cliente ele não tem muito uma percepção de resposta, você quer dar um certo grau de subjetividade, você pode incluir aí a escala de diferencial semântico, que ele vai desde um bom ou ruim, ou se a entrega do produto ela é muito rápida, ou se ela é muito lenta, se um produto está muito barato, ou se está muito caro, né? Então, isso também é bem importante, essa escala de diferencial semântico, e você pode estar aplicando aí como exemplo no seu negócio contábil e auxiliar aí muitos clientes, porque esses indicadores eles trazem informações muito relevantes e eles precisam ser tratadas. Agora eu quero trazer aqui para você visualizar no aplicativo Excel um exemplo de um relatório, de um exemplo de indicadores que eu trouxe, que retrata aí a análise dos custos diretos variáveis, todo o detalhamento da margem de contribuição, a análise da margem de contribuição em relação às vendas, o total de custos,
baseado aí numa empresa de comércio, e aí faz toda essa análise, né, da lucratividade, das despesas em relação à margem de contribuição. Então, tentem imaginar nesse formato como o seu cliente conseguiria visualizar o negócio, né? É muito mais prático, muito mais de uma forma que ele possa entender, ao invés de enviar somente o balancete, ou o balanço e a DRE. E aí, nesse sentido, que torna cada vez mais útil as informações, de uma forma que ele entenda melhor e você possa exercer uma função realmente de contador, consultor, e ele vai realmente entender em gráficos, aí eu trouxe em Excel, mas existem vários aplicativos, vários sistemas que você pode importar essas informações automáticas do balancete e enviar para o seu cliente esses relatórios. Se você chegou até aqui, você realmente entendeu a importância dos indicadores de desempenho e sabe que ele vai fazer muita diferença na gestão do seu negócio contábil e também para auxiliar os seus clientes. Vou te dar algumas dicas aqui e já me coloco à disposição para lhe ajudar nessa implantação. Bom, a primeira dica é: tenha cautela ao implantar um sistema de controle e avaliação de desempenho. Saiba realmente o que você pretende. É preciso você estabelecer os objetivos, as metas e acompanhar os resultados. Avalie junto com quem realmente entende. Existem investimentos que são necessários para implantar. E faça esse comparativo. Tente entender os benefícios envolvidos em todo esse processo. É preciso você realmente trocar essas ideias com toda a sua equipe, preparar o seu time. Repito, o mercado contábil ele vai demandar muito mais do contador de agora em diante. Principalmente as micro e pequenas empresas, elas vão exigir um contador que realmente entenda dos seus números, e aí é importante você implantar o quanto antes. Saber interpretar esses dados, um contador que realmente se importe com ela e que não fique só focado no governo, né? Isso é muito importante para que essas micro e pequenas empresas elas se permaneçam no mercado. É o papel real da contabilidade, o papel real do consultor contábil. Por isso, é preciso você entender as tecnologias que estão cada vez mais sendo implantadas em escritórios de contabilidade que exercem um modelo mais consultivo para capturar e analisar essas informações e automaticamente você consegue ter um relacionamento mais com o cliente, porque você acaba tendo mais conteúdo informativo e não só relatórios obrigatórios. Essa é a grande sacada, você estar junto dele no momento que ele precisa, não somente, mas também ser proativo. E os indicadores de desempenho, eles exercem um papel fundamental, porque são informações claras e muitas vezes até em tempo real, porque você consegue explicar de uma forma até mais lúdicas, através de gráficos, através de informações que ele realmente vai entender. Tente imaginar que os micro e pequenos empresários e até outros empresários de maior escalão, eles não entendem do balancete ou de balanços, realmente precisa de informações adicionais. Essa é a grande dica que eu tenho para te passar neste evento nacional, que é uma forma diferente de pensar em contabilidade
E eu quero trazer para você aqui, né, esse desafio de implantar o quanto antes um sistema de controle e avaliação de desempenho no seu negócio contábil e também em todos os seus clientes. Eu sou professor e contador Gleison Marcos, sempre à disposição do mercado contábil para ajudar e a performar e compartilhar experiências e aprender cada vez mais. Contem comigo.